Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Mais uma live. Nós vamos falar hoje sobre mobilidade urbana. Nossa live de redação. E o nosso convidado hoje é o professor Rodrigo Cruz, mais conhecido como Batata. Rodrigo, assim que você estiver por aí, manda a solicitação, que aí eu te aceito para a gente começar o nosso bate-papo de segunda. A Fernanda, Maria Fernanda eu já vi aqui. Olá, Maria Fernanda. Rodrigo, você tá por aqui? Vamos ver. Não tô te achando, Rodrigo. Se tiver por aqui, manda solicitação. Manda mensagem para ele aqui no bate-papo. Oi, Duda. Boa tarde. Vamos esperar. Vamos esperar o Rodrigo. Lara, muito obrigado pelo elogio. Ok, Rodrigo, vou te mandar a solicitação. Rodrigo para poucos. Agora é só aguardar, Rodrigo. Aí, hoje foi fácil. Foi rápido, hoje foi rápido. Você só demorou a aparecer, né? Puxa vida, foi a mobilidade. Ah, aqui, muito obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez. Nesse eixo temático que a gente tem trabalhado ultimamente, eu tenho recorrido aos professores de geografia, que são muito importantes para debater esses assuntos e, de fato, são as autoridades nesse tópico. Hoje nós vamos falar, Rodrigo, a gente está trabalhando no pré-vestibular, o eixo temático cidade e suas complexidades. Semana passada eu fiz uma live com o Pedro e a gente falou sobre as desigualdades no espaço da cidade. É claro que esse tema vai voltar aqui, né, indiscutivelmente, mas hoje nós vamos focar na mobilidade urbana, tentando dar para os alunos um aporte para que eles possam desenvolver esse tema caso ele caia no Enem. Eu quero começar, Rodrigo, te fazendo a seguinte pergunta. Se os nossos alunos quiserem pegar questões histórico-geográficas do Brasil para poder contextualizar na redação no tema de mobilidade urbana, que momentos da nossa história você acha que são cruciais para esse tópico? Bom, primeiro, Asa, tá me ouvindo bem, né? Todo mundo Eu estou aí. te ouvindo, apesar da confusão que você está arrumando aí. Não, agora eu sosseguei. É, Bom, toda vez que a gente falar sobre mobilidade, né, urbana, primeiro é importante deixar claro o que que é essa tal dessa mobilidade, né? É a capacidade de deslocamento das pessoas na cidade. Então, Uhum. toda vez que eu falo de mobilidade urbana, eu estou falando dessa capacidade de deslocamento na cidade. A capacidade de deslocamento das pessoas na cidade, né, tem muito a ver com o que a gente chama de matriz de transporte. A matriz de transporte no Brasil é uma matriz que, desde a década de 50, ela vem priorizando a matriz rodoviária, né? Então, há uma política, né, de privilégio ao sistema rodoviário de transporte, que é chamada de rodoviarismo. Então, toda vez que o aluno for buscar fazer esse recorte histórico sobre o tema mobilidade, ele inevitavelmente vai ter que começar a fazer alguns estudos sobre a década de 50 e as políticas sobre o sistema de transporte adotadas naquela época. Sim. Então, desde que na década de 50 foi adotado um privilégio
ao modelo rodoviarista, nós passamos a concentrar nossos investimentos nesse setor. Ah, mas, professor, mas aí você não está falando do transporte de carga? Sim, de certa maneira, sim. Né? Mas só que quando você fala do transporte de carga, a carga não chega na beira da cidade, lá na fronteira do município, para lá e alguém vai buscar. Né? Ela vai entrar na cidade e vai congestionar o trânsito. Então, de maneira geral, quando a gente tem uma matriz onde mais de 60% de todo o transporte de carga é realizado pelo sistema rodoviário, você acaba prejudicando a mobilidade dentro das cidades também. Sim. Rodrigo, você me fez lembrar, deixa só eu sistematizar para os alunos, a década de 50, então, o início da década de 50 é crucial. Eu lembro que, acho que se eu não me engano, posso estar enganado, alguém pode pesquisar no Google, é em 1953 que a Volkswagen chega ao Brasil. Né? Eu não lembro a data, eu acho que é 1953. A chegada das montadoras ao Brasil, ela fortalece, né? E, claro, precisa criar meio que esse mercado para esse carro todo, né? Além Exatamente, de exportar, precisa criar um mercado. E é interessante essa reflexão que você fez, que o aluno pode trabalhar a ideia de que o passado do Brasil demonstra que toda a mobilidade ela foi construída em torno do veículo. Né? Ela foi construída pensando no veículo e não no pedestre. Algo que hoje tem dado problema, né? Com certeza. É importante dizer também que nessa mesma época, uma grande transformação no campo também ocorria. Havia um processo de mecanização agrícola que estimulou o êxodo rural e a saída da população do campo para a cidade. A intensificação desse processo, da saída do homem do campo para a cidade, nesta mesma época, né, acabou gerando uma urbanização acelerada e desordenada, concentrando grandes fluxos populacionais para algumas poucas grandes cidades. Aí a gente tem dois problemas. Quais são os dois problemas? A gente tem, de um lado, uma priorização, né, uma concentração de investimento num único setor de transporte, o rodoviário, e, por outro lado, eu tenho uma urbanização concentrada, acelerada e desordenada para alguns grandes centros urbanos. Então, essa falta de planejamento urbano acabou provocando, desenvolvendo cidades inchadas, a gente chama de inchaços urbanos. Né? E essas grandes cidades inchadas e sem estrutura acabaram desenvolvendo um modelo de mobilidade bastante precário, onde as avenidas não dão conta do número de veículos que passam sobre elas. Por isso a gente tem inúmeros problemas associados à mobilidade urbana no Brasil. Sim. E você acabou de dar para os alunos dois possíveis argumentos para a redação. Porque aqui a gente está falando na perspectiva da problematização. Para problematizar a mobilidade urbana, o aluno pode seguir a linha de trabalhar o inchaço urbano, porque aí nós estamos falando de pessoas se espalhando pelas cidades de forma não planejada e os serviços de mobilidade depois tendo que dar conta de tentar alcançar esses grupos, esses bairros para oferecer ali um transporte, claro. E a priorização do veículo que fez com que hoje nós nos tornássemos tão dependentes desse modal. E eu me lembro, Rodrigo, você no início da live começou a falar sobre qual que é a porcentagem de dependência do rodoviarismo que nós temos? Aqui no Brasil, deixa eu te mostrar, aqui no Brasil, 65% de todo o transporte de carga é feito por rodovias. Sim, isso... Você sabe a fonte, porque os alunos vão querer fonte. A gente pode usar a fonte da CNT, que é o Conselho Nacional de Transporte. Eles têm essas fontes divulgadas. E essas fontes,
também, o CNT também traz alguns dados comparados com outros países. Só para ter uma ideia, países desenvolvidos, por exemplo, na Europa, têm uma distribuição da matriz de transporte um pouco mais equilibrada. Eles distribuem um pouco mais das cargas entre os sistemas hidroviário, ferroviário, né? E utilizam da estratégia de modelos intermodais ou multimodais, ou seja, integrando sistemas. No Brasil, não. No Brasil, nós concentramos a maior parte do transporte de cargas no rodoviário e sobrecarregamos nossas estradas. Eu até lembro aqui que faz pouco tempo, em 2018, o Brasil chegou a parar por conta dessa concentração num único sistema. Quando os caminhoneiros, exato, quando os caminhoneiros lá em maio, junho de 2018 fizeram a paralisação e sem combustível, sem os instrumentos, sem as matrizes, né, as atividades econômicas paralisaram. E o Brasil inteiro parou porque os caminhoneiros pararam reivindicando melhorias nas condições de frete. Então isso demonstrou para a gente naquele momento, né, como que o Brasil é dependente de um único sistema. E aí vira um problema empresarial, vira um problema financeiro, porque todos os custos sempre são repassados para o consumidor. Aí a gente vê, no final das contas, muita gente perde e, na grande maioria das vezes, nós perdemos muito mais com isso. A gente está falando dessa questão rodoviarista, essa política rodoviarista e tal. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho, Rodrigo, sobre essa cultura de carro que nós criamos, né? A gente hoje, por exemplo, as pessoas vão completando 18 anos, já ficam doidos para tirar carteira. Ter carro virou um status, virou símbolo de ostentação em muitos contextos, em outros contextos como desafogo dos transportes públicos. Como que a gente foi ao longo, principalmente dessa segunda metade do século XX e início do século XXI, o porquê, como a gente foi alimentando essa cultura tão focada no automóvel individual? Bom, a gente pode buscar algumas reflexões aí em torno desse modelo, né? Mas, por exemplo, tem aquela expressão, né, o American Way of Life, jeito americano de viver. Esse modelo se difundiu a partir da década de 50, 60, né, anos de ouro do capitalismo, onde a família representada, né, a família de sucesso naquele momento era a família hétero, com 2 casas, um carro, eletrodomésticos na casa, que consumia, né? A mulher ali, dona de casa, né? E aquele modelo... A verdadeira família tradicional. Exatamente. E esse modelo acabou espelhando essa história de que a família bem-sucedida e a pessoa bem-sucedida tinha que ter um bom carro, né? E a família tinha que ter 2, 3 carros, né? Então, desenvolve-se essa cultura do consumo, né? Mas mais do que isso, deixa claro para a gente também como que é forte a influência externa sobre nossas políticas de planejamento urbano, nossas políticas econômicas e até o nosso dia a dia, o nosso modelo de consumo, né? Nós fomos influenciados por um processo que não aconteceu só no Brasil, mas a partir da década de 50 e 60, uma verdadeira internacionalização da economia, à medida que as multinacionais estendiam seus tentáculos, estendiam seus domínios comerciais, instalando filiais em países subdesenvolvidos. Então, essa expansão desse modelo de consumo, né, eles falam da obsolescência programada, né, a diversidade de produtos lançados o tempo todo. Tudo isso criou uma necessidade de consumo, né, que acabou produzindo aí esse modelo individualista, né? E aí, né, para ser bem sucedido, eu tenho que ter meu carro, né? Eu não vou andar de ônibus. Será, né, que isso é ser de fato bem sucedido, né? Quando a gente começa a discutir
estratégias para melhorar a mobilidade urbana, não basta ter planejamento urbano, não basta construir novos viadutos, novas pontes, ou até mesmo investir no transporte coletivo. Eu também tenho que ter uma mudança de postura. Né? Mas esse é um outro ponto de hoje ainda. Tá. Eu queria só juntar a essa questão que você disse, porque eu realmente acho que criou-se, aí você foi muito bem na raiz do problema, criou-se no imaginário da sociedade a ideia de que ter um carro, né, um símbolo de ostentação, de conquista e de status. Então, muita gente tem o carro ali como um troféu, né? E gosta de exibir esse troféu pela rua e falar, olha o carro que eu tenho e tal. Mas se a gente parar para olhar na perspectiva, principalmente desse século, pegando, por exemplo, o governo Lula, o governo Dilma, nós tivemos, né, Rodrigo, uma facilitação do crédito. Porque hoje ficou, entre aspas, claro, muito mais fácil, muito mais acessível comprar um carro. O cara compra, claro, dentro da faixa econômica, porque aí tem carro para todo mundo, né? Carro tem do mais pobre ao médio, ao mais rico, o cara divide ali de N vezes, às vezes como entrada ele dá a moto dele, dá o carro forré que ele tem. Essa facilitação de crédito do veículo também acabou incentivando essa cultura automobilística, concorda? Com certeza. A gente então pode falar de duas etapas, né, Wesley? A gente pode falar da década de 50, com a chegada das multinacionais automobilísticas. Sim. Esse é o primeiro impulso, né, dessa disseminação dos veículos, dos automóveis individuais aqui no Brasil. Mas tem, especialmente no final da década de 90 e, sobretudo, no início dos anos 2000, com a ampliação do crédito, né, a abertura de crédito que aconteceu ali no início dos anos 2000, muita gente passou a ter acesso ao carro, né, e carro financiado em longas parcelas. E aí isso mudou de fato o modelo, sobrecarregou o número de carros. Só para você ter uma ideia, aqui em Juiz de Fora, né, eu me lembro, aí agora eu vou citar, mas aqui em Juiz de Fora o registro de número de carros na década de 2000 até 2010 triplicou. Os carros registrados aqui em Juiz de Fora. Né? Então você tem, esse mesmo fenômeno acontece no Brasil inteiro. E tem a ver com essa abertura de crédito mesmo. Então, o modelo se perpetuando, né? O modelo do consumo. Então, tem até... Deixa eu só falar mais um pouquinho. À vontade. Você que é a estrela da tarde. Não é nada, né? Mas tem uma imagem que roda aí na internet que é muito curiosa, que é uma imagem que mostra assim, numa avenida, 57 pessoas, cada uma no seu carro. Sim, e o espaço que elas ocupam, a avenida quase toda. Depois pegam essas mesmas 57 pessoas e colocam nas motos. Ocupam um pedaço bem menor. Depois num ônibus. Depois num vagão de trem. Cara, se a gente priorizasse ou diversificasse nossa matriz de transporte, talvez não teríamos uma mobilidade tão precária como temos hoje. Sim. Não tem como falar de cultura de carro, você esbarrou na mentalidade, sem falar num tópico que a gente precisa discutir, que é o transporte coletivo, né? É um tópico em que o Brasil deixa muito a desejar, e a gente pode, inclusive, os alunos podem, inclusive, trabalhar na redação de um tema como esse, como que essa precariedade desse tipo de serviço também serve como estímulo para a busca pelo transporte individual. Então, dá uma palhinha para a gente sobre o transporte coletivo, sobre os problemas, sobre como que o Brasil está nesse momento. Então, vamos falar sobre o estágio que nós chegamos hoje, né? Então, conforme nós falamos agora no início, né, essa priorização no modelo rodoviário acabou criando um modelo, né, que, somado à cultura do consumo, fez com que as pessoas desprestigiassem o modelo coletivo de transporte para ter o seu carro individual. Só que quais foram as consequências disso?
né, a gente tem, primeiro, um aumento no custo do transporte. Porque se cada pessoa vai no seu carro, uma pessoa por carro, você consome mais combustível. Além de consumir mais e ter as vias superlotadas, com o trânsito congestionado, você tem um aumento da poluição atmosférica. Então você consome mais, perde mais tempo para se deslocar, você polui mais, emite mais poluentes na atmosfera, né? Você tem um prejuízo à economia, né, à medida que você diminui a capacidade de atendimento dessas cidades, né, e das atividades econômicas. Então a gente tem uma série de efeitos aí nocivos dessa concentração. Só para ter uma ideia, a cidade de São Paulo, né, um cidadão lá paulistano, ele perde, em média, 45 dias do ano no trânsito. 45 dias do ano dele, ele, se somasse todo o tempo que ele perde dentro de um carro no trânsito, no congestionamento, somaria 1 mês e meio do ano, ele perdeu dentro do carro. Né? E isso se reflete também em outras grandes cidades e, sobretudo, atinge mais quem? A população, né, mais carente, mais pobre, que geralmente mora em lugares mais distantes e que tem que pegar 1, 2, 3, né, conduções. Ah, mas pegou o transporte coletivo. Sim, mas aí ele teve que fazer baldeações. Enfim, se todos, se houvesse um planejamento de transporte com uma diversificação da matriz e com sistemas de transporte coletivo que fossem realmente eficientes, nós diminuiríamos bastante o número de veículos nas cidades. Existem estratégias mundo afora, né, que adotam aí modelos que diminuem isso. Mas, de maneira geral, então a gente pode falar disso, Wesley, tá? De problemas, né? Aumento dos custos de transporte, aumento da poluição, afeta o dinamismo econômico, pois diminui a capacidade de atendimento, fora o tempo perdido nos congestionamentos. Sim. Correto? Sim, você foi para a linha das consequências. Eu lembrei uma vez uma matéria que eu li, ela é recente, inclusive eu até passei para os alunos do meu curso a ideia de que estar exposto ao trânsito em São Paulo, né, 2 horas de exposição ao trânsito em São Paulo é equivalente a fumar um cigarro. Né? Inclusive, uma matéria da revista Veja trouxe a informação de que morrem mais pessoas decorrentes de complicações por conta da poluição do que por conta de acidentes, só para a gente ter uma noção de como realmente o trânsito de São Paulo é problemático. O Lucas está fazendo uma pergunta, o Lucas Malta, nossa figurinha carimbada. Ele está perguntando se o rodízio de placas, como ocorre em São Paulo, ele é eficiente. Então, é um paliativo, Lucas. Ele ajuda em parte, mas não é a solução do problema, né? Até porque as famílias, muitas delas têm mais de um veículo, até porque o sistema de fiscalização não é tão eficiente. Então, é uma estratégia, um paliativo, mas não é a mais eficaz. A gente tem outros exemplos aí no mundo que a gente pode citar que são mais eficientes. Eu acho interessante porque a gente fala para a pessoa assim, não vai andar de carro hoje. Mas o mais importante, que é oferecer um transporte público de qualidade e eficiente, não tem, né? Que faça com que a pessoa vire e fale, eu realmente prefiro pagar esse valor no transporte do que pagar esse valor de combustível e tempo em trânsito e tal. Não tem, então a gente acaba não consertando o problema, né? Agora, sabe um detalhe que eu não comentei, mas eu acho que é importante a gente deixar claro também aqui, né? Algumas medidas de planejamento de transporte urbano são muito impopulares, né? Quando você adota, por exemplo, a estratégia do pedágio urbano, né? Algumas cidades europeias têm isso, né? O pedágio urbano, para você chegar com seu veículo dentro do centro da cidade, você tem que pagar um pedágio. Então, isso inibe, muitas pessoas acabam fazendo com que algumas
vão embora para o centro da cidade de metrô, até mesmo de bicicleta. Alguns países do Sudeste Asiático adotaram uma estratégia de desmotorização. Mas como assim desmotorização? Eles aumentaram os impostos sobre os veículos, tentando desestimular as famílias e as pessoas a comprarem carro. Então, eles tentam diminuir aí essa cultura do carro. Tem cota por carro, por família, né? Na Alemanha adota-se estratégia parecida. E tem, assim, das mais diferentes. O Lucas falou, né, do rodízio, que é uma estratégia adotada em São Paulo, mas tem também uma estratégia que é dos semáforos inteligentes. Eu acho que aqui em Juiz de Fora é o contrário, né? Mas o que são os semáforos inteligentes? Na Malha Rio Branco. ele tem um sistema que ele controla o fluxo de veículos, né? Dependendo do número de veículos que passam em cada via, ele muda automaticamente o tempo dele, né? Então, é uma estratégia que vem sendo adotada em algumas cidades europeias também, nos Estados Unidos. Então, assim, algumas estratégias. Mas, professor, tem alguma outra, assim, que de repente possa ser mais eficiente? Sabe uma bacana? Aqui em Juiz de Fora a gente tem parte disso, né? Mas, exatamente, Lucas. Exatamente, uma estratégia muito importante é investir no transporte coletivo, né? E tem uma estratégia que é muito bacana, que é de criar faixas exclusivas, né? Faixas exclusivas para o ônibus. Getúlio, exato. Né? Tem na Getúlio, tem na Rio Branco, tem também na Avenida Brasil, na margem, né, do Rio. Então você tem ali algumas situações em que essas margens, essas faixas exclusivas, dão fluxo aos veículos de transporte coletivo. Eu mesmo, que moro próximo ao Carrefour, no final da Rio Branco, para ir até o centro da cidade, ao apogeu, tem dia que é mais rápido eu ir de ônibus do que ir de veículo, né? De veículo individual. Eu tenho ido de ônibus agora, né? Que é mais fácil, mais rápido, porque o trânsito agarra na via dos veículos, né? Então, nos transportes ali coletivos, ele é mais rápido. E nos grandes centros, Rio de Janeiro, BH, já tem, né, aquelas faixas exclusivas, o BRT, né, que são as faixas exclusivas para aqueles ônibus, né, que são duplos, né? E eles levam um grande número de pessoas em uma eficiência de tempo, de qualidade de transporte muito maior. Aí eu estava falando sobre essas medidas impopulares, Wesley, porque você, quando adota medidas como essas, do rodízio, da multa, do pedágio, a população fica uma fera, né? Então não basta ter boas ideias, a gente tem que ter uma mudança de postura da população. Né? Da mesma forma que eu agora estou aprendendo e me policiando a ir andar mais de ônibus do que sozinho no meu carro, né? As pessoas tendo essa visão também ajudam a melhorar o trânsito como um todo. O pessoal está participando aqui, peraí, deixa eu ver. O Lucas falou que a gente já falou que é bem óbvio, né, Lucas? É melhor investir em transporte público. A Michelle está dizendo que o problema é que para isso deveriam fornecer um transporte público. O Vinícius Catete está dizendo que vai na sua casa, hein? O Lucas lembrou que o dia do Enem é sempre mais fácil de ônibus, tá? Certeza. E aí a Tainara falou do metrô, que seria uma ótima alternativa, somente para as grandes cidades. Só que tem muita gente que não quer arcar com os custos. Ô, Rodrigo, eu estava lembrando aqui, porque vocês podem, gente, problematizar o transporte público antes dessas consequências. A Constituição brasileira prevê que o transporte público é de responsabilidade dos municípios. E os municípios podem adotar duas alternativas. O município pode arcar 100% com o transporte público, que apesar do nome público, ele diz respeito ao povo, não diz respeito que é gratuito, né? As pessoas confundem. O município pode arcar 100% com o transporte, ou ele pode fazer o que a gente chama de concessão, que é o que prevalece em quase todo, até derrubei aqui, em quase todo o país. O que a gente percebe é o seguinte: as prefeituras já têm um orçamento muito apertado, porque tem a faixa da educação, a faixa da saúde, folha de pagamento, por causa de servidores, papapá, papapá.
e aí acaba fazendo a concessão. E o que a gente percebeu é que o que deveria ser um negócio super bacana virou um ponto de grana. Há pouco tempo nós vimos matérias sendo revelando, né, o esquema de corrupção com as licitações de transporte coletivo no Rio de Janeiro. Então, as iniciativas que se dispõem a oferecer esse serviço, na realidade, elas sabem que, em muitos contextos, tem conluio com as próprias prefeituras, ainda mais se fosse lugares menos visados, né? É aquela empresa que constantemente é a mesma há anos. E aí alguém ganha com isso, a gente precisa falar que a corrupção no Brasil já é algo que não é muito diferente. E aí o que acontece? O preço sai para o consumidor, não é só o preço, né? Porque sempre a justificativa é o diesel, mas o consumidor vê um transporte coletivo caro, um transporte coletivo ruim, não é pouco conforto, barulhento, lotado, incômodo, dependendo do lugar em que a pessoa mora. As linhas oferecidas têm uma disponibilidade muito curta, então ela fica esperando. Só posso ir no centro, tal horário, porque não vai ter um ônibus sempre. Ainda mais para lazer, as pessoas que vão para balada, coisa do tipo, né? A gente fala que é a síndrome da Cinderela, porque realmente tem horário que a pessoa fala, o ônibus vai embora, não tem mais, né? Não tem mais transporte. Mas o que a gente vê de fato é um transporte público ruim. Tanto é, né, Rodrigo? Quando o pessoal vai para a Inglaterra, tira foto no ônibus vermelho, porque acha chique andar de transporte coletivo na Europa. E não precisa ir longe. E fica com tudo isso. Pode falar. Não precisa ir muito longe. A Tainara está falando aqui sobre o metrô, né? O metrô é muito rápido, porque ele corta caminho, né? Ele não tem trânsito, então ele corta caminho e vai normalmente em linha quase reta, né? E isso ajuda muito no deslocamento de longas distâncias a um curto período de tempo. O grande problema do metrô, Tainara, é que as obras, né, de infraestrutura para a instalação do metrô normalmente são muito caras. Então, eles são propostas, são modelos de transporte que são mais acessíveis a cidades de grande porte mesmo, né? Cidades com mais de 1 milhão de habitantes, né, que realmente têm volume, capital disponível para poder investir nessa modalidade. Né? Hoje você tem algumas grandes cidades que poderiam investir, por exemplo, no transporte ferroviário urbano. Olha a nossa situação aqui em Juiz de Fora. A gente tem uma linha férrea que cruza a cidade de um lado ao outro, né, do norte ao sul, e essa via férrea não é aproveitada para o transporte urbano. Imagine quantos ônibus nós retiraríamos, né, das avenidas, né, do centro da cidade, se a gente adotasse um modelo ferroviário urbano. Quer ver uma outra estratégia também? Há poucas conexões interbairros, né? Se você quer, por exemplo, sair do Santa Terezinha e ir para o São Pedro, você tem que pegar um ônibus até o centro da cidade e depois do centro da cidade até o São Pedro. Você não tem um ônibus que liga a região leste, a região oeste da cidade, né, numa única linha, e todos sempre passando pelo centro. Então, esse problema, né, normalmente associado a outras grandes cidades, né, dessa concentração do fluxo de transporte para os centros urbanos, isso tem a ver com aquele primeiro ponto que eu mencionei, da falta de planejamento. Sim. Né? O precário planejamento urbano, que não desenvolve subcentros urbanos que acolheriam parte do fluxo para o centro da cidade, acaba prejudicando a mobilidade. Quer ver? Você mais simples aqui, ó. Se todos os serviços estão concentrados no centro da cidade, entre o Manuel Honório e o Seminário Santo Antônio, se você concentra tudo ali, o que acontece? Você gera um problema, né, de concentração de serviços, e todo mundo tem que ir para aquele mesmo lugar. Agora, se você descentraliza, você acaba ajudando na mobilidade em toda a cidade. Então, planejamento urbano, diversificação da matriz,
né? Mudança de postura da população, tudo isso ajuda, né, na Sim. melhoria da mobilidade urbana. Você falou da questão da mentalidade, me lembrou São Paulo, na época ainda que era o prefeito Fernando Haddad, quando ele estava implantando as ciclofaixas e as pessoas começaram a ficar hiper, ultra, mega emputecidas porque as ciclofaixas estariam tirando o lugar do carro. E aí o pessoal falando, tanto é que na época até falaram que era por causa do comunismo, porque a faixa era vermelha, aquelas coisas que só no Brasil tem, né? Só que o que a gente percebe é que, por exemplo, você vira a pessoa e fala, querido, você conhece Holanda, né? Que é um exemplo do uso de bicicleta. A capital da Dinamarca, né? Copenhague, acho que foi 2016, foi eleita a cidade mais feliz do ano. E eu gosto de um programa que tem na GNT, se chama Pedro pelo Mundo. Dá inveja, né? Porque a pessoa é paga para conhecer o planeta e você fica assim, meu Deus, que vida é essa? E ele fez um programa só sobre Copenhague. Rodrigo é muito doido. Você vê assim, na hora da saída das escolas, aquele monte de mãe com bicicleta, com as criancinhas na cesta, nas garagens das empresas não tem estacionamento quase, é um bicicletário, sabe? É uma questão cultural. É claro que aqui no Brasil tem um relevo que, dependendo do lugar, não tem como a É, pessoa Ouro andar de Preto, né? bicicleta, Imagina né? Ouro Preto, não dá, né? Imagina o pessoal indo para o FJF de bicicleta. É meio complicado. Quer ver, mas você deu um bom exemplo. Na, na GNT também, há pouco tempo, passou uma reportagem, três correspondentes da Globo, né, foram de veículos diferentes para a central da Globo, lá em Nova York. Um foi de carro, o outro de bicicleta e o outro foi a pé. O que chegou por último foi o que foi de carro. O que foi de carro chegou por último, né? Ele demorou mais, porque o trânsito parado, né? Então, assim, isso aqui em Juiz de Fora é uma realidade que já acontece em alguns centros urbanos, né? Eu falei de São Paulo, 45 dias que o cara perde em congestionamentos, né? Curiosamente, em relação aos dados, né, chamou a atenção um detalhe. No Rio de Janeiro, a população que vive em favelas perde menos tempo de deslocamento do que a população que não vive em favelas. Por quê? Porque, de maneira geral, no Rio de Janeiro, a ocupação das favelas próximas ao centro, né, elas ocuparam os morros, né, e isso acelerou, né, isso aproximou. Foi uma estratégia de ocupação? Sim. Né, que, por um certo lado, tornou um pouco mais rápido o seu deslocamento, mas gerou outros impactos. Então, quando a gente fala da descentralização de infraestruturas, isso é fundamental para um funcionamento adequado de uma cidade, equilibrado de uma cidade. A gente precisa, quando fala de mobilidade urbana, tem que associar planejamento urbano, a descentralização de serviços, a implantação de novas vias. A gente falou de faixas exclusivas para ônibus, para táxi. Você falou de ciclovia, tem as ciclorotas, né, que é aquelas pinturas nas ruas, que é o primeiro passo. Antes da implantação das ciclovias, você primeiro faz aquelas pinturas, para quê? Para iniciar o processo de educação para o trânsito, para que os veículos comecem a compreender que ali também é espaço da bicicleta. Essa semana que passou, teve aquele acidente, né, o atropelamento de uma ativista em São Paulo, que defendia justamente o aumento, né, das ciclovias e desses espaços nas grandes cidades brasileiras. O assassino dela deu até entrevista no Fantástico, né? O Brasil é um país que gente branca, quando mata, dá entrevista. Voltando, Rodrigo, voltando. Se nós vamos trabalhar agora a perspectiva das consequências, porque a gente foi falando. Primeiro, eu quero deixar claro para os alunos que fica muito óbvio que a mobilidade urbana brasileira ela tem problemas de caráter histórico,
ela tem problemas de caráter geográfico, ela tem problemas de caráter financeiro. Assim, argumentos é o que não faltam, para que vocês possam trabalhar, né? Até mesmo de caráter filosófico, a gente pegar a ideia de mentalidade, de influência de um padrão de vida adotado para chegar na questão do carro. Vamos focar agora nas consequências. Eu tenho discutido muito com os alunos a ideia da argumentação de causa e consequência, que ela é prática, ela inclusive ajuda, ela faz com que eles consigam desenvolver apenas uma proposta. Se a gente fosse para o lado das consequências ambientais, primeiro, o que o aluno poderia trabalhar num parágrafo de consequências ambientais da nossa mobilidade? Bom, a gente pode citar, por exemplo, que uma mobilidade precária, né, uma cidade que apresenta longos congestionamentos, acaba inevitavelmente gerando maior consumo de combustíveis, né, de maneira geral combustíveis fósseis, que aumentam, né, as emissões de gases estufa na atmosfera. Sim. É pouco citado, mas é muito importante, né, você mencionar também que o fluxo de veículos acaba suspendendo também maior quantidade de material particulado na atmosfera. Vou repetir, esses materiais particulados, o que são? Fragmentos dos pneus, da própria pista, né, que com o fluxo de veículos acaba sendo suspenso na atmosfera, piorando a qualidade do ar, gerando entre os efeitos nocivos alergias respiratórias, alergias Já chegou visuais. na saúde. Você está muito precoce, Rodrigo. Mas calma. E essa poluição atmosférica, né, ela de um modo geral é um dos impactos assim mais notáveis da precária mobilidade urbana nos grandes centros brasileiros. Sim. E combinar, né? No momento em que a gente está falando de emissão de gás carbônico, no momento que a gente está falando de reduzir os impactos, o aquecimento global, de tentar diminuir aquelas catástrofes climáticas que vocês ensinam nas aulas de geofísica, né? Aqueles efeitos, ilha de calor, babá, emitir poluentes na atmosfera é a última coisa que nós deveríamos estar fazendo. Então, o aluno pode se apoiar naqueles eventos que vocês trabalham nas aulas, ok? Com certeza. Tem um detalhe, né? No Brasil, há uma estratégia de fazer uma mistura, né, no combustível. Você tem a gasolina misturada ao álcool, tem Sim. O diesel misturado ao biodiesel. Né? Essa é uma estratégia. E até a própria política do uso do etanol, né, do álcool combustível, é uma estratégia que reduz, em parte, as emissões, né, os poluentes. Mas, de maneira geral, com o número de veículos que nós temos nos grandes centros, ainda assim, o problema atmosférico é um dos mais notáveis. E aí eu falei de dois, tá? Eu falei da queima de combustíveis fósseis, liberando gases estufa, e falei do aumento de materiais particulados na atmosfera, fragmentos das pistas, dos pneus. Vamos falar de saúde? Vamos lá. Aqui a gente pode destacar saúde física e saúde mental, né? Porque haja saúde para viver nas grandes cidades. Essa barulhada aí são suas crianças ou é você mesmo, Rodrigo? Sou eu mesmo, eu mudei de posição aqui, que estava acabando a bateria aqui, mas vai assim, tudo bem, vai improvisado. Eu vou falando. Se o aluno fosse trabalhar o impacto à saúde dos indivíduos, a qualidade de vida do indivíduo, o que você acha que eles poderiam discorrer? Bom, vamos pensar, por exemplo, se existissem mais ciclovias e ciclorotas que me permitissem substituir o meu veículo, meu automóvel, por uma bicicleta. Só aí eu já estaria aí melhorando muito a minha capacidade aeróbica, né, diminuindo um pouco as horas, né, no CrossFit, né, Wesley? Mas, de maneira geral, a gente tem uma questão que você apontou muito bem, da saúde mental, né? O tempo que se perde no trânsito, né? Especialmente a Ana Lu botou aqui, se dá para falar sobre uma desigualdade de acesso, sobretudo a população mais carente,
que vive em bairros mais periféricos, que não tem acesso a sistemas de transporte coletivo em grande número, né? Ele perde um longo tempo. Então você não tem só o problema de respirar os poluentes, mas você tem também um problema de o sono perdido ao longo do caminho, a exposição ao risco que você tem ali, né? Você tem o distanciamento da sua família, enfim, há todo um conjunto de aspectos que somados vão deteriorar a qualidade de vida desse cidadão. Sim. Que sofre com a precária mobilidade de transporte. E eu ainda acrescento, né, Rodrigo? Uma das coisas que os alunos devem estar mais gostando de estudar em casa é não ter que acordar 1h30, 2 horas antes da aula começar, porque não depende de transporte para poder assistir a aula. Cara, não é só aluno, não. Professor também. Eu dou aula, eu só boto uma camisa mais ou menos e fico de pijama e chinelão aqui, de boa. Então é ótimo não poder acordar mais tarde, 5 minutos antes da aula, chegar com a cara amassada para a aula. É mal barato isso. Quando eu comprei a minha casa, eu conscientemente quis comprar uma casa no centro justamente por isso. Eu não queria depender do transporte, não porque eu tenho problema de transporte, mas é porque eu queria ganhar tempo de vida, né? Para a gente, tempo é saúde, tempo é bem-estar, tempo é dinheiro. E assim, confesso que foi uma das melhores escolhas que eu fiz. Eu moro a 1 minuto do apogeu, você sabe muito bem. Melhor coisa que eu faço é se eu vou dar aula 8 horas, 7h20, conseguir tomar banho, tomar café, chegar, arrumar meu material e dar aula. É muito prazeroso, é qualidade de vida, né? Qualidade de vida. E eu ainda destaco um outro ponto dentro de saúde mental, porque a gente pode falar da poluição sonora. Imagina você, depois de um dia estressante, naquele trânsito barulhento, e automaticamente, se você tem estresse de motorista, você pode aumentar risco de acidente, aumentar a violência no trânsito, porque uma pessoa emputecida no trânsito, ela vai brigar por conta de qualquer coisa, né? Esses acidentes, a gente pode associar isso a riscos tecnológicos, que chamam, né? A gente classifica os riscos de atropelamentos na Avenida Rio Branco e Juiz de Fora. Ela é espantosamente uma avenida onde ocorrem muitos atropelamentos ao longo do ano, né? E esses atropelamentos conferem o que a gente classifica como riscos tecnológicos. Você falou muito bem, tem um dado muito curioso, né? As pastilhas do freio do veículo, elas têm ali entre seus componentes o amianto, que é um material cancerígeno. Sim. Há pouco tempo, um estudo espanhol revelou que nas áreas de cruzamento de trânsito, onde o veículo para ali no cruzamento e é exigida aí a frenagem do veículo, há uma suspensão dessas partículas de amianto. Então, eles associaram a incidência de algumas neoplasias naquela região às pastilhas de freio e ao sistema de trânsito. Olha que maluquice. Então, se a gente for detalhar, for no detalhe essas questões, né, você tem aí, dá para puxar muita coisa. Sim. De saúde também. Ô, gente, e lembrando vocês que a literatura cabe aqui muito bem, porque os nossos Árcades, com a ideia de fugire urbem, já nos davam uma deixa de que é necessário sair do espaço urbano, né? Tanto é que qualquer final de semana, qualquer feriado, tá todo mundo pegando seu carrinho, entrando na roça, indo para um lugar longe da cidade, cada um fazendo o seu fugire urbem, porque, de fato, as cidades têm tido, né, ambientes adoecedores e comprometedores da qualidade de vida. Quer ver um negócio que tem a ver também com isso, Wesley? Há um movimento urbano de autossegregação, que é comum à população de mais alta renda, que vai morar em condomínios afastados do centro da cidade. Isso, a princípio, era muito comum em Los Angeles, cidades norte-americanas, e que depois se tornou modelo no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Essa autossegregação, né, com condomínios fechados, onde há tudo, quase tudo dentro do próprio condomínio, é uma estratégia de não ter que enfrentar esse trânsito caótico do centro das cidades. Sim, sim.
Ô, Rodrigo, e se a gente fosse, se o aluno quisesse trabalhar as consequências financeiras? De que forma o trânsito ele impacta economicamente o espaço urbano? Bom, vamos falar aqui, ó. Se o trânsito é caótico, se você perde muito tempo em congestionamentos, imagine para uma empresa que depende da logística de entrega de produtos que são, por exemplo, perecíveis, né? Ele vai demorar mais tempo no trânsito, gasta mais tempo com aquelas câmaras frias, né? Gasta mais combustível. Então, isso diminui a capacidade de atendimento e aumenta o preço final do produto. A gente inclui o transporte, todos os custos de transporte, no que a gente chama de custo país, né? O custo país ele indica para a gente, né, um conjunto de variáveis que revela se aquele país é um bom país de investir, de comprar ou não. No caso do Brasil, como temos um sistema de transporte precário, você acaba gastando muito mais combustível do que deveria. Então você eleva o custo de transporte. Outra tendência interessante também é que você acaba consumindo mais combustível, aumentando nossa dependência em relação aos combustíveis fósseis, por exemplo. Então você aumenta a dependência de combustíveis, você diminui a capacidade de atendimento, você aumenta o tempo de deslocamento. Tem os acidentes de trânsito que geram custos também. Sim. Enfim, a manutenção Seguro, das pistas. né? Quer ver um detalhe muito importante, a gente não mencionou aqui ainda hoje. Quando a gente adota um modelo rodoviarista, vamos botar asfalto, num país tropical, de clima quente e úmido como o nosso, o que acontece com o asfalto? Ele se aquece ao longo do dia e se dilata. Vem a chuva no final da tarde, resfria rapidamente. Então esse dilata, comprime, abre fissuras na pista que com o passar dos caminhões pesados abrem buracos, crateras que vão danificar os próprios veículos. Então você tem uma péssima escolha de sistema para um país tropical como o nosso, aumentando custos de manutenção dos veículos, das pistas, para as empresas, para as pessoas. Então há uma série também de variáveis aí que podem ser adotadas, escolhidas para abordar numa redação. E tem que lembrar os alunos também que um trânsito problemático, um trânsito violento e um trânsito com uma infraestrutura ruim vai encarecer o serviço de transporte, que vai encarecer o produto que a gente consome, né? Porque se tem uma coisa que as empresas não vão fazer, é arcar com isso, né? Não, Então, mas não isso vai é mesmo. uma das justificativas que fazem com que, às vezes, o mesmo produto tenha preços tão diferentes comparados. Deu uma fechada aqui, porque eu tô com 20% de bateria, tô igual a você. Eu tô aqui Rodrigo, segurando. o meu é um problema que meu iPhone, a mesma entrada do fone é da alimentação, entendeu? Eles tiveram essa genialidade. Aqui, para a gente fechar, vamos falar um pouco de propostas. Eu acho que ficou muito óbvio ao longo da live que a melhor proposta é focar no transporte coletivo de qualidade, acessível, digno, com horários Você falou de bem Londres, né? ofertados e tal. Dei o exemplo de Londres. Aqui no Brasil tem uma cidade assim que impressiona muito pela qualidade do planejamento de transporte público, é Curitiba. Né? Quem já teve a oportunidade de passear por Curitiba, certamente já se impressionou com a pontualidade dos ônibus na cidade de Curitiba. É muito impressionante assim como o sistema realmente funciona por lá. Então, assim, é óbvio, pensando aí em soluções, é ideal que se fale, então, sobre melhoria do transporte coletivo. E aí você pode fazer essa melhoria não só jogando mais ônibus, né? Não pense que, para melhorar, vamos botar mais ônibus. Não. Para melhorar, eu tenho que criar faixas exclusivas para que eles se desloquem mais rápido. Eu tenho que criar conexões interbairros para não ter a necessidade de fazer com que todos os ônibus vão até o centro da cidade e que as pessoas, de fato, tenham que pegar duas conduções. Eu posso diversificar
a matriz, criando ciclovias, ciclorotas ou sistemas de transporte ferroviário urbano, de superfície ou, dependendo do tamanho da cidade e da quantidade de recursos, o metrô. Mas o metrô, eu deixo claro, é um investimento mais acessível para grandes centros, onde há, de fato, recursos disponíveis para isso. Mas é uma excelente solução também em matéria de mobilidade. E, obviamente, né, uma coisa que eu tenho batido aqui desde o início dessa nossa conversa, de uma mudança de postura nossa também, né? Porque nem sempre há necessidade de você pegar o carro e ir sozinho num carro até o centro da cidade. Talvez o ônibus que para na frente da sua casa seria a melhor solução. Né? Então, exato, se o Lucas está citando aqui a intermodalidade, pensando especialmente no transporte das cidades grandes e no sistema de transporte de carga, é muito eficiente. Mas também há algumas estratégias. Também, né, Rodrigo? Com certeza, mas a cabotagem é muito associada ao transporte de carga. Sim. Né? E assim, agora com pessoas, a gente pode pensar na intermodalidade quando você compra um passe de transporte que você possa usar numa balsa e num ônibus, num transporte coletivo. E isso caracterizaria uma intermodalidade, um transporte um deslocamento usando mais de uma modalidade de transporte. O Rio então, tem bilhete único. Isso, toda vez que a gente falar de intermodalidade é isso, é quando você pode usar mais de um sistema com um único sistema de pagamento, um único bilhete. E não sei se ficou claro para vocês, o Rodrigo destacou aqui, aí me veio a luz de esclarecer, vocês também podem, numa possível linha de redação, problematizar a mobilidade de cargas e a mobilidade de pessoas, né? Que são problemas diferentes, apesar de terem algumas causas, consequências em comum, né? Então, você pode fazer um problema da mobilidade urbana para cargas, da mobilidade urbana para pessoas, e trabalhar também nessa linha, quem não quiser fazer causa e consequência. Eu acho, Rodrigo, não sei se você concorda, eu vou ter que terminar em 2 minutos, que realmente os alunos, senão a live fecha do nada, o Instagram manda a gente calar a boca. Os alunos de fato podem. Peraí, deixa eu ver se eu lembro que eu ia falar. Você foi rir, eu esqueci, Rodrigo. Você riu, eu esqueci que eu ia falar. Eu estava mencionando que eu ia falar. Assim, eu acho que os alunos podem trabalhar essa questão das dimensões das cidades, porque para uma cidade pequena você vai ter uma proposta de intervenção, para uma cidade de porte médio como a nossa, já é um conjunto de outras atividades. Para uma cidade de porte grande, nós já vamos ter outras propostas. Se isso tudo ficar claro na cabeça de vocês, o texto vai fluir, vocês não vão confundir mandando construir metrô em Eubank da Câmara e coisa do tipo, que acho que é só o vagão, vai ser o tamanho da cidade, né? Não tem condição. Ô, Rodrigo, eu também acho legal a gente frisar, também ficou indireto, que sempre que possível, né, a depender do relevo local, que a gente incentivasse o uso de transportes não motorizados, somente como a bicicleta. Ficou uma onda há um tempo, patinete, né? Que o pessoal começou a usar no Japão, patinete é super cool. Aqui no Brasil, chegar de patinete na escola, eles vão falar que você é a Paul dos Teletubbies, né? Porque o pessoal não vai te levar a sério. Aqui andar de bicicleta é uma coisa meio de bicho grilo, né? A pessoa acha que você é alternativo. Verdade. Tem toda uma questão de mentalidade, que também pode ser uma própria... Estou falando igual um demônio agora. Que também pode ser uma proposta, essa mudança de mentalidade. Rodrigo, você tem considerações finais a fazer? Gostei do nosso papo. Olha, passou, ó, VUP. Quero só acrescentar, lembre-se de falar do planejamento urbano e de criação de subcentros, diminuindo a necessidade de deslocamento às áreas centrais das grandes cidades. Sim. O problema é que essas obras elas causam caos urbano e tem prefeito que não quer arcar com essa impopularidade, né, Rodrigo? Exatamente. Que a população não compreende muito que aquela plaquinha do tipo estamos trabalhando para você, o pessoal já fica extremamente nervoso. Aqui eu agradeço muito sua participação, é sempre ótimo. Gente, sigam o Rodrigo, ele está com o Instagram
Um Instagram com nome chiquíssimo, né? Rodrigo para poucos, olha só, Não, não sentir sua segue esse não. preciosidade. Esse não, Rodrigo, eu pensei Segue que o esse outro. era o outro. Qual que é o outro que é para o pessoal seguir? Prof. Rodrigo Cruz. Prof. Rodrigo Cruz. Agora que eu entendi, Rodrigo para pouco, é para pouco, tô mandando É, agora, Rodrigo. querendo aí, pô, que isso? Isso daí é onde eu posto meus nudes, você vai divulgar? Fala sério, Perdão, velho. Rodrigo, perdão. Aqui, então, Prof. Rodrigo Cruz, para quem não conhecia, Que aí lá é passa a só coisa seguir. séria. Sim. Ô, Rodrigo, nós vamos ter mais lives, tá? Vamos ter mais lives. A Valeu, um gente faz, abraço. nesse final de ano agora, eu vou entrar no último recorte com os alunos para a gente trabalhar no eixo economia. A gente vai Muito falar bom. sobre empreendedorismo, sobre trabalho no século XXI, que vai ser o nosso grande final de treinamento do ano. Então, nós vamos esperar você aí novamente, tá bem? Show de bola, pode convidar. Ótimo, então aqui um abraço, vocês que nos assistiram, muito obrigado. E lembra, o pessoal vai assistir no decorrer da semana, sexta-feira na aula, nossa atividade vai ser sobre esse tema, que é a mobilidade urbana no Brasil, tá? Um abraço, Rodrigo, Bye, grande bye. abraço para você, tchau, tchau. Tchau, tchau.